Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda videoaula do segundo módulo de cálculo numérico. Nesta videoaula daremos continuidade ao estudo do ajuste de curvas utilizando ainda os mínimos quadrados, mas a gente vai observar agora uma técnica chamada de linearização. A regressão linear ela fornece uma técnica poderosa para ajustar a melhor reta aos dados, como a gente observou na videoaula anterior. Entretanto, ela é baseada no fato de que a relação entre as variáveis dependentes e independentes seja linear. Esse não é sempre o caso, e o primeiro passo em qualquer análise de regressão deveria ser traçar e inspecionar visualmente os dados no plano cartesiano para verificar se o modelo linear se aplica ou não. Por exemplo, nessas figuras, a gente consegue observar que alguns dados, eles são obviamente curvilíneos. Em alguns casos, técnicas como a regressão polinomial, que veremos na próxima videoaula, ela vai ser mais apropriada para descrever uma função que interprete esse conjunto de dados. Para outros, a gente pode usar, então, transformações para expressar os dados de uma forma que seja compatível com a regressão linear. Um exemplo é o modelo exponencial, que eu estou referindo aqui sendo igual a y igual a alfa 1 vezes Euler elevado a beta 1 vezes x, ou seja, a minha potência Euler aqui está elevado a um expoente beta 1 multiplicado pela variável nossa, que é o x. E essa minha potência ela ainda está sendo multiplicada aqui por uma constante, que é o nosso coeficiente alfa 1. Bom, esse alfa 1 e beta 1 eles são constantes, e esse modelo é usado em muitos campos da engenharia para caracterizar quantidades que aumentam, no caso, quando o beta 1 é positivo, ou que diminuem, no caso, quando o beta 1 for negativo. Há uma certa taxa que é diretamente proporcional ao seu valor absoluto. Por exemplo, a gente pode observar em situações como o crescimento populacional ou decaimento radioativo, que exibem esse tipo de comportamento. A ideia aqui, então, no caso, é transformar essa curva numa reta de regressão linear, mas que preservem ainda as mesmas relações entre as variáveis. Para obter essa linearização, nós faremos o seguinte: nós vamos tomar o logaritmo natural de ambos os lados da nossa função, então aqui a gente vai obter essa expressão, ou seja, ln de y igual a ln de alfa 1 vezes Euler elevado a beta 1 vezes x. E aí acontece o seguinte: como eu tenho aqui um produto entre dois termos, que no caso é o alfa 1 e o Euler, que está elevado a esse expoente, existe uma propriedade de logaritmos que a gente pode separar esse produto numa soma de logaritmos. Então aqui eu teria o ln de alfa 1 mais o ln de Euler elevado a beta 1 vezes x. Aí aqui, nesse outro momento, nós vamos utilizar uma outra propriedade também de logaritmos, que é a propriedade de potência de logaritmo. A gente pode, então, nesse caso aqui, pegar o expoente do meu logaritmando, que é o Euler, e colocar para fora do logaritmo, multiplicando ele. Aí a gente obtém essa expressão, o ln de y é igual a ln de alfa 1 mais beta 1 vezes x vezes o ln de e. Então eu retirei esse expoente do e, e coloquei multiplicando o ln. Bom, acontece que o ln de Euler vai ser igual a 1, porque esse logaritmo natural é um logaritmo cuja a base dele seja o próprio número Euler. Então, nesse caso, a gente vai ter que esse ln de e vai ser igual a 1, e aí nós vamos obter o resultado que vai ser essa expressão. O ln de y vai ser igual a ln de alfa 1 mais beta 1 vezes x. Logo, então, pessoal, um gráfico de y em função de x, ele irá fornecer para nós uma reta, onde a inclinação vai ser justamente o nosso beta 1, e o ln de alfa 1 vai ser justamente a interseção com o eixo y. Veja, então, que a gente transformou uma função potência em uma função que é justamente uma reta, mas que ainda preserva a relação entre as variáveis. Nas duas formas transformadas,
esses modelos eles podem usar a regressão linear para calcular os coeficientes constantes. Eles poderiam, então, nesse caso, ser transformados de volta para seu estado original e usados para propósitos de previsão, que é o que a gente pretende aqui nesse caso. Vamos ver, então, um exemplo de aplicação desse método com alguns valores, né, para x e y. Aqui no caso, eu quero ajustar então a equação y igual a alfa 1 vezes eu elevado a beta 1 vezes x aos dados dessa tabela. Então nós vamos pegar esses valores e vamos transportar agora lá para o Excel para a gente poder observar como isso poderá ser feito. Bom pessoal, então aqui no Excel eu vou demonstrar para vocês, né, o processo que a gente deve utilizar, né, para determinar a linearização daquela equação exponencial. E aqui no caso a gente vai observar que o mesmo processo que nós fizemos na videoaula anterior será aplicado aqui nesse momento, tá? Para a gente encontrar os valores do coeficiente alfa 1 e beta 1, que vai compor a nossa função exponencial, né? Bom, aqui no caso, então, nós temos o nosso conjunto de dados. Eu aqui já determinei aqui, então, o somatório do x e o somatório de y também. E aí eu estou construindo aqui uma segunda tabela, que é o que a gente vai utilizar para obter os valores de A1 e A0 que a gente determinava anteriormente lá no outro método, tá? Bom, aqui nesse caso, o que a gente vai fazer? Como a gente vai linearizar a partir, né, da função exponencial e construir uma expressão como essa, então aqui o x nosso, nós vamos manter igual aos valores de x anterior. Então eu vou simplesmente copiar aqui, né, construir uma fórmula para copiar todos os valores anteriores. E aí, no caso, os nossos y's, vejam que aqui na fórmula eles são trocados pelos ln's desses y's. Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Nós vamos digitar nesse local aqui da célula ln, para ele calcular o logaritmo natural desse primeiro valor de y aqui. Fecho parênteses, dá Enter. Essa mesma fórmula nós vamos copiar para os demais valores aqui, para as demais células. Então vejam que aqui nesse processo, né, de linearizar pela fórmula de função exponencial, a gente vai manter os mesmos x, só que os y a gente vai trocar pelos ln's, ou logaritmos naturais desses valores, né, para a gente poder construir uma fórmula nesse estilo aqui. Bom, em seguida nós vamos então determinar o produto de x por y e determinar o valor de x ao quadrado. Eu vou só copiar aqui, né, a formatação dessas células para essas daqui, fazer o mesmo para as demais, e aqui embaixo eu vou colocar o total, né, que é para a gente poder determinar a soma, né, desses valores. Então, eu vou construir aquela fórmula idêntica que a gente fez anteriormente, né? Vou copiar agora também essa fórmula aqui para as demais, e vai ficar assim. Aqui, então, a gente vai fazer, né, o produto entre x por y. Então, a gente vai clicando aqui nos valores para ele poder copiar o endereço das células. Vamos copiar para as demais aqui abaixo. Ficou assim. Aqui nós vamos fazer, então, o cálculo, né, do x ao quadrado, que seria dessa forma. Dou Enter e, em seguida, nós copiamos também a fórmula para as demais células. Aqui ele já calculou para nós o valor desse somatório, né, para o x ao quadrado. Vamos determinar também a média de y e a média de x. Ok? Bom, aqui a média de y vai ser o quê? A soma de todos os valores de y dividido pela quantidade de valores que a gente tomou aqui. No caso, são 5. Então, dividimos por 5 e obtemos esse resultado. A média de x, que é a soma de todos os x, dividido também por 5, porque é a soma, ou a quantidade de elementos que a gente obteve aqui. Então, obtemos o resultado igual a 3. Bom, aqui nós vamos determinar o A1 e o A0 conforme a gente fez na videoaula anterior. Então, aqui vai ser igual, abre parênteses, n, que representa, né, a quantidade de termos que a gente tem aqui, né? Então, no caso, são 5, vezes o somatório de x por y, que é esse 21,64, menos
o produto entre a soma de x e a soma de y. E aqui eu vou dividir agora, né, pelo valor de n, que é 5, vezes o somatório do x ao quadrado, menos o somatório de x elevado ao quadrado. E fechamos o parênteses. A gente obtém, então, esse resultado aqui. Bom, e agora a gente vai encontrar o A0, né? Da mesma forma como fizemos anteriormente. Isso vai ser igual ao a nossa média de y, menos o valor de A1, que está na célula H14, vezes a média de x. Dou Enter, e aí a gente obtém esses resultados aqui. Bom, então o que a gente tem aqui? Observem que esses valores de A1 e de A0 são os valores que a gente determina para ser, né, as constantes A1 e A0 da nossa reta de regressão linear. Mas a nossa reta de regressão linear aqui ela é dada por ln de α1 mais beta1 vezes x. Então isso quer dizer o seguinte para nós. O A1 ele não era o valor que multiplicava o x da nossa reta de regressão linear? Então, comparando essa equação da reta de regressão linear com essa daqui, a gente pode observar então que o nosso A1, obtido aqui nesse momento, é justamente o valor do beta1. Né? E aí, a gente observa também, né, que o termo constante da nossa reta de regressão linear, que era o A0, ele vai ser justamente igual ao ln de α1, né, que a gente tem ali na nossa fórmula anterior. Bom, mas para a gente construir a nossa fórmula da nossa equação, da nossa função exponencial, a gente precisa do valor de α1. Então, aí, nesse caso, o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos determinar esse α1 a partir desse resultado aqui. De que forma? Bom, se o ln de α1 é igual a menos 1,06979, então o α1 vai ser justamente o inverso desse logaritmo. Né? Então, o nosso α1 vai ser igual a exponencial desse valor. Né? A gente vai teclar Enter e vamos obter então esse resultado, que é o 0,34308. Isso faz com que a gente então deduza que a nossa fórmula aqui, né, para a nossa função que ajusta o nosso conjunto de dados vai ser igual a 0,34308, que é o valor de α1, que vai multiplicar o Euler elevado, né, ao nosso beta1, que é o 0,68526, e que esse resultado ele vai multiplicar pelo nosso x, né, que é a variável independente aqui do nosso problema. Então, essa que é a nossa função que ajusta os nossos dados, né, e que a gente obteve, né, esses coeficientes α1 e beta1 a partir, né, do mesmo modelo que a gente fazia lá anteriormente com a reta de regressão linear. Tá bom? E aí, só lembrando então que o A1 é justamente o beta1 e que para encontrar o A0 aqui nesse caso, a gente vai tomar a exponencial desse valor A0. E aí a gente consegue construir a nossa função normalmente. Aqui, pessoal, no GeoGebra, a gente pode observar o comportamento dos pontos que a gente pode formar com os valores de x e y dados, juntamente com a função de regressão linear construída. Vejam que a função construída, através do processo de linearização, que foi a função exponencial, né, ela tem esse comportamento, e que não tem necessidade, no caso, de passar por todos os pontos, mas destacar o comportamento crescente desses valores. A função de regressão linear, que vimos também na videoaula anterior, pode ser também aqui representada, e com ela podemos observar uma situação semelhante ao modelo linearizado. Veja então aqui, ó, que a reta ela passa pelos pontos, necessariamente elas não passam acima desses valores, né, ou desses pontos, mas que também vai refletir o comportamento crescente, né, desses valores. No entanto, existem outros tipos de funções que podem ser linearizadas e que podem, dependendo do caso, aproximar melhor os dados analisados. É o caso das funções potência, que nesse caso tem um aspecto de alfa vezes x elevado a beta, e que para esse conjunto de dados ela terá uma aproximação melhor do que o modelo exponencial utilizado anteriormente. Vejam aqui que pelo gráfico podemos observar que a aproximação da função aos pontos é melhor do que a gente teve
no caso, exponencial. Aqui, em algumas situações, se a gente aproximar bem, né, ao nosso campo de visão, a gente pode observar que a curva, né, da potência, dessa função potência, passa em alguns pontos, em algumas situações ela passa próximo, né, mas não necessariamente em cima deles, né. Mas de longe a gente consegue observar que essa aproximação entre os valores por essa função de potência é melhor do que na exponencial. No caso dessa função, o processo de linearização é realizado de forma análoga ao que fizemos no modelo exponencial. A diferença é que usamos aqui o logaritmo decimal no lugar do logaritmo natural. E no caso, a nossa variável x é substituída pelo logaritmo de x. A sua implementação no Excel é bem semelhante do que fizemos com o modelo anterior. Então vamos aproveitar o exemplo anterior para determinar essa função linearizada por esse modelo. Bom, pessoal, então aqui no Excel, né, nós vamos aproveitar os valores anteriores do exemplo, né, para a gente poder agora construir essa função potência, né, a partir desse processo de linearização aqui. Então aqui eu construí uma nova tabela, né, para a gente poder armazenar os valores de x e de y. Como eu disse lá nos slides, né, aqui o x ele vai ser substituído pelo logaritmo dos valores anteriores. E o y também, pelos logaritmos, né, dos valores anteriores. Bom, então aqui o que a gente vai fazer? Ó, eu vou colocar igual log, que é o logaritmo decimal, e aí eu vou colocar dentro do parênteses o valor do x aqui anterior, que no caso era 1. Vou fechar o parênteses e dar Enter. Ele já determinou aqui para nós o resultado. E aí nós vamos copiar, né, essa fórmula até a última aqui, que vai calcular também o logaritmo dos outros valores. Da mesma forma, a gente vai usar aqui agora logaritmo, né, log, abre parênteses, vamos selecionar o primeiro valor de y, fechar o parênteses e vamos dar Enter aqui ao final. Vamos copiar também essa fórmula para as demais células, obtendo esse resultado. Aqui embaixo eu vou colocar o total, né, para ele poder determinar a soma desses valores que a gente vai utilizar para construir a nossa fórmula. E aí vou copiar também essa mesma fórmula para a célula aqui na frente. Bom, nós vamos ter que determinar também um produto de x com y, o valor de x ao quadrado, né? E aí, no caso, eu só vou agora formatar essa minha tabela, copiando aqui o estilo, né, dessas outras células para as demais aqui. Então, nós teremos essa separação. Bom, então aqui, ó, x vezes y igual, abre parênteses, clica no x, vezes, clica no primeiro y, fecha parênteses, dá Enter. Vamos copiar até aqui essa fórmula. Aqui agora a gente vai copiar, não é copiar não, nós vamos construir a fórmula para o x ao quadrado, que é igual ao valor de x elevado ao quadrado, dá Enter. Vamos copiar a fórmula para as demais células. Vamos copiar a fórmula da soma aqui para essas células, né, para a gente poder agora determinar o A1 e o A0. Bom, eu vou colocar aqui ao lado, né, essa fórmula aqui. E aí a gente vai calcular primeiramente a média de y, depois a média de x, e aí nós vamos ter o seguinte, aqui vai ser igual a soma dos valores de y dividido por 5, porque aqui eu tenho 5 pares ordenados, né, no caso. Dou Enter, ele calcula esse valor. Aqui vou fazer o mesmo, igual, vou clicar aqui para selecionar a soma dos valores de x e vou dividir por 5. Bom, em seguida nós vamos determinar então o A1 e o A0 da mesma forma. Aí o A1 vai ser o quê? Abre parênteses, 5, que é o valor de n, vezes o somatório de x por y, menos o somatório de x multiplicado pelo somatório do y, fecha parênteses, dividido por, abre parênteses, o somatório do x ao quadrado, vezes 5, né, que a gente não pode esquecer do n aqui, menos o somatório do x elevado ao quadrado. Fecha parênteses e dá Enter. Então aqui a gente obteve o valor do A1. Agora a gente precisa determinar
o valor do A0. Então, aqui o que a gente vai fazer? Ó? Nós vamos colocar igual, vamos selecionar aqui a média do y, menos o valor do A1, que está na célula H23, vezes a média de x. Dou Enter e obtemos esse resultado. Bom, observem que o beta que a gente deve colocar aqui na nossa função potência, ele acompanha justamente a nossa variável x. Nesse caso, então, é como se o nosso beta fosse, então, o valor do A1, que a gente obtém lá ao construir a reta de regressão linear. Então, o A1 vai ser o nosso beta. Né? Agora, o nosso termo constante, que é o nosso A0 determinado aqui, ele vai ser igual ao logaritmo do alfa. Então, para a gente obter o valor de alfa, nós vamos, então, calcular a inversa desse logaritmo de alfa aqui, que é o logaritmo desse valor. Ou seja, nós vamos escrever o seguinte, ó, igual a 10 elevado a esse expoente aqui, né, que é o valor do A0. Então, aí a gente vai obter o resultado, que é 0,50093. Ou seja, né, a nossa função potência aqui vai ser y igual a alfa, que é 0,50093, vezes o x, que vai estar elevado ao expoente, que é justamente o nosso beta, né, que é 1,75172. Então, essa é a função potência associada a esse problema aqui. Bom, pessoal, então era isso que a gente tinha aqui para discutir nessa videoaula, né? Era só para mostrar para vocês essas outras duas formas de linearização de uma função, né, a partir da nossa reta de regressão linear, e observar que, dependendo das circunstâncias ou dos pontos que a gente estiver trabalhando, pode ser necessário a gente utilizar um modelo em detrimento do outro por trazer uma aproximação melhor para o nosso conjunto de dados. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, mas em qualquer caso de dúvida, vocês podem entrar em contato comigo via WhatsApp ou na nossa página no Classroom. Bons estudos e até a nossa próxima videoaula.